Na aliança do Senhor Jesus Cristo hoje, aqueles rituais religiosos do passado, hoje não serve mais para a Igreja de Cristo aquelas roupas que os homens vestiam, aqueles rituais. Foi coisa do passado, né? E aqui em Romano, capítulo de número 12, versículo 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em santificado, os vossos corpos sacrificado, vivo e santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando você está jejuando, por exemplo, você está cultuando a Deus. Quando você está meditando a palavra de Deus, você está cultuando a Deus. Quando você cuida do teu corpo, para não se contaminar, você está cultuando a Deus. Por isso o Senhor quer que os nossos corpos estejam longe do pecado. Que os nossos corpos venham a ser limpos, para que o Espírito de Deus possa habitar no espírito do homem que está dentro do corpo do homem. As coisas que Deus fala é espírito. Mas o corpo do cristão tem que ser um corpo para adorar o Senhor. Para compartilhar com os irmãos a boa notícia, as boas novas do Senhor Jesus Cristo. É o que nós temos que fazer. Em Romano 8, e no versículo de número 29, 8:29, diz assim. Olha o que diz a Bíblia. Porque os que damos conhecer também as plenitudes para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre os irmãos. Nós temos que procurar ser, tentar ser imitadores de Jesus. Devemos tentar ser imitadores do nosso Mestre. Andar como ele andou. O apóstolo Paulo disse para o discípulo de Paulo, que ele ganhou para Jesus: olhe para mim. Faça tudo o que eu faço para fazer. Sejam meus imitadores. Como eu sou imitador de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: você viu eu ensinar esse tipo de assunto? Não. Então você não ensina.
Você viu eu vender esse tipo de produto para me enriquecer? Não. Então não venda. Você viu eu usar um texto bíblico para desmoralizar uma pessoa, um rei? Não, Paulo. Então não faça isso. O corpo de Cristo tem que ser imitador de Jesus. Jesus é um modelo de vida para os membros da igreja. Porque Jesus opera na igreja. Jesus Cristo opera na igreja. Jesus disse no capítulo 15, versículo 14 de João: vós sois meus amigos. Amigo. Dê testemunho, Jesus disse. Seja santo, Jesus disse. Sem santidade não entrará no reino do céu. Não foi assim que Jesus disse? Vamos ser imitadores dele na terra, no nosso corpo. O nosso corpo não é para se contaminar com nada que venha sujar o templo do Espírito Santo. Jesus diz: fuja da idolatria e da prostituição. Fuja dela. Corra dela. Se afaste dela. Não foi assim, meus irmãos amados? E então? Jesus é o nosso modelo de vida. Nós temos que olhar para Jesus e procurar a viver a vida que ele viveu como homem. Ele disse: eu venci o mundo, vocês vencem também, porque eu estou em vocês. Fui tentado por todas as coisas, embora sem pecado. Porque maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Quem está em você? Cristo. O Espírito de Deus. Jesus é um modelo de vida para o cristão. E os nossos corpos é para adoração ao Senhor, um culto racional. Não tem um culto maior. Você pensa que o culto maior é quando você vai lá para a congregação e está lá, alegre. Tudo bem. É também. Mas o maior culto que você está fazendo a Deus é quando você está jejuando a Deus. Você está matando a velha criatura. Está matando o homem carnal e deixando o homem espiritual. Essa é a maior adoração. Adore a Jesus. Adores a Deus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é para ser adorado, Jesus é para ser adorado e Deus é para ser adorado. Porque os três é uma só divindade. Tem todos os atributos um com o outro. É o que a Bíblia ensina. Então não queira ser muito inteligente. Cuidado, sua inteligência é demais. Fique o que o Evangelho está lhe dizendo e acabou. Porque o Evangelho, a palavra de Deus, não é de particularidade, interpretação sua e nem minha.
nem de doutor nenhum. É o que a Bíblia diz. Ela responde a ela. Vamos olhar para Jesus. Vamos ler mais sobre Jesus. E vamos ser imitadores de Jesus. Como Paulo disse. Amém? Que a paz de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja com a igreja diz amém e amém. Deus abençoe. Deus abençoe.